E diretamente agora do Ninho de Najas, Roberta quer falar sobre seus vestidos de noiva. Ela chama a Josefina para olhar a revista, mas a Josefina parece que está nas nuvens. Ela chama novamente, mas a Josefina fica furiosa. Ela quer saber mesmo onde o Gonçalo está, porque parece que agora ela está cada vez mais próximo daquela outra lá. Aí a Roberta então fala para a Josefina que o foco tem que ser seu casamento, pois está se aproximando e agora ela quer escolher o casamento e também tem outros planos também. Aí então a Josefina diz que sabe que Gonçalo está com ela, porque ele se sente obrigado, não porque a ama. Aí a Roberta então diz que é igual à sua situação com Matias, mas ela não pode reclamar, pois as coisas estão caminhando muito bem. Josefina também ainda reclama que Gonçalo ainda está muito mais preocupado em estar ao lado de Regina e que isso não está saindo nada bom como ela queria nem pretendia. Roberta então se levanta do chão onde está, lhe dá um beijo e tenta animá-la com notícia de que as fotos que ela tirou de Constância e Chema estão prontas para expor então e arruinar o casamento de sua raposa de tia com um bom Honório, e claro que vê evidências de um infanticídio de Constância. Aí então não. Josefina insiste que esse não é o momento de fazer um show paralelo quando ela precisa de toda a atenção para si mesma nesse momento. Na verdade, é melhor que Roberta lhe dê as fotos para que ela possa então controlar o tempo todo. Obviamente, não confiando em Roberta para fazer então um truque sujo enquanto ela ainda está em treinamento para ser um monstro maior. Ela não quer decepcionar então, mas Josefina coloca o pé no chão que sua fidelidade é com ela e então exige que a Roberta vá em busca das fotos e que lhe entregue ali, porque ela sabe o momento apropriado para estragar de vez com o casamento de Constância com Honório. E o pior, gente, vai acontecer nessa cena em questões de segundos e o Jerônimo não vai fazer nada para então impedir a Renata de uma besteira. O acidente de Renata acontece aqui. Ela está lá no chão, toda machucada, tadinha, e há muita fumaça e ela presa entre o carro. Nisso, passa então um flash na mente de Renata sobre como tudo aconteceu. Ela estava então pensando no Jerônimo, quando de repente ela bateu o carro e acabou capotando, virando ali e ficando ali mesmo. Aí, depois dela recordar tudo isso, ela começa então a gritar por ajuda. Ela não consegue gritar muito alto, mas tenta falar o máximo que pode e não dá certo. Ela está sozinha no meio do nada, com o carro fumaçando e a roda girando, e a Renata então, gente, sofre um acidente. Você não quer fazer nada comigo, você não quer estar comigo, não é isso? Aí o Jerônimo fica calado. Aí ela fala, então está bem. Se você não quer passear comigo, se você não quer fazer amor comigo, se você não quer nada que esteja dentro junto de uma lua de mel, tudo bem, eu não vou mais me humilhar a você. Eu não vou tentar mais nada com você. E você não vai voltar a me ver nunca mais. Daí então a Renata se retira dali, gente, tadinha, muito triste, prometendo então um divórcio para o Jerônimo em plena lua de mel. Aí Jerônimo vai até a fazenda para ver se encontra a Renata. Ele sai andando por tudo quanto é canto, gritando Renata, Renata, e nada de Renata aparecer. Mas olha só quem aparece, a bruxinha Matilde. Ela então envenena o Jerônimo. Quando ele pergunta, você viu a Renata? Ela diz, não, ela não veio, ela saiu com você. Aí o Jerônimo diz que com ele ela não está e pergunta se ela tem certeza que Renata não chegou até lá. Aí a Matilde então diz que não, mas com certeza deve estar lá na fazenda do amigo dela, você não acha? Fala ela então com um sorriso então malicioso. Quando chega lá, aí então o Jerônimo pede para que o Augusto vá chamar a Renata, porque ele quer falar com ela. A Augustinha então diz que não, ela não está lá. Aí a Aurora então pergunta para o Jerônimo se eles brigaram. E o Augusto então fala, não vê que está claro que sim, eles saíram para passear na praia. Ela pegou o jipe e veio sozinha na frente e ele ficou lá. Sem dúvida brigaram. Aí o Jerônimo fica muito irritado, não responde nada e com aquela cara de sempre de muita raiva, ele então vai embora. A Aurora fica preocupada e Jerônimo vai então com muita raiva. O acidente de Renata acontece aqui. Ela está lá no chão, toda machucada, tadinha, e há muita fumaça e ela presa entre o carro.
Nisso, passa então um flash na mente de Renata sobre como tudo aconteceu. Ela estava então pensando no Jerônimo, quando de repente ela bateu o carro e acabou capotando, virando ali e ficando ali mesmo. Aí, depois dela recordar tudo isso, ela começa então a gritar por ajuda. Ela não consegue gritar muito alto, mas tenta falar o máximo que pode e não dá certo. Ela está sozinha no meio do nada, com o carro fumaçando e a roda girando, e a Renata então, gente, sofre um acidente. E por sorte ou azar do destino, quem encontra a Renata é o Augusto. Aí então ele pede então para que seu capataz lhe ajude, e eles então tentam tirar a Renata daqueles escombros. Enquanto isso, o Jerônimo com Carlos e Lázaro e Matilde estão lá na fazenda conversando então sobre tudo que fizeram durante a noite toda e que não encontraram. A Karina diz que deve ter alguma esperança, ela deve ligar em algum momento para dar alguma notícia, mas Jerônimo está muito além de que preocupado, porque eles discutiram e ele não sabe se algo aconteceu ou se ela realmente foi embora, cumprindo então com a promessa que ela tinha dito a ele, que iria embora e que ele nunca mais iria lhe ver. Nisso, Augusto então salva a vida de Renata. Ele faz então de tudo para tirar a mulher dali com o maior cuidado. Agora, Ariela está conversando com o Jerônimo lá na fazenda, escondidos, sobre o plano que deu errado de levarem a Renata embora da casa de Augustinho. Ariela, a loira, começa então a falar para Jerônimo que a Renata se sentiu encantada com a atitude que Jerônimo tomou, porém o Augustinho falou com ela depois e fez então ela se sentir muito mal diante de tudo que está acontecendo envolvendo o relacionamento dela com o Jerônimo. Enquanto isso, Renata finalmente consegue ligar para a Adriana e os amigos preocupados fazem planos para compartilhar todos os acontecimentos estranhos na fazenda e na cidade. Renata promete contar sobre seus problemas, mas primeiro deve implorar a Adriana para não contar a ninguém, mas para obter também algumas informações para ela, ela lhe enviará então um e-mail para que ela possa lhe ajudar nisso e conseguir então provas secretas. Manuela serve café da manhã e alguns conselhos também maternos a Jerônimo sobre como ele deve tratar a Renata. Ela quer aconselhá-lo como se ele fosse seu filho e pergunta se pode fazer isso. Ele concorda porque ele também quer agradar a senhorinha. Ela o deixa saber que mulheres como Renata querem ser chefas de suas próprias vidas e não ser propriedade de ninguém, e que precisa de um homem que lhe dê mais carinho ou atenção. Ela pergunta se ela deve parar ou continuar com os conselhos, já que ele sabe mais ou menos qual o tema agora. Continue, ele diz. Ela observa que, com sua atitude ríspida, grosseiro, toda vez que ele age como se fosse dono da Renata, ele a afasta ainda mais. Ele vê isso, mas não suporta o fato de que ela fugiu correndo para os braços de Augustinho logo após o acidente. Ela também acrescenta que se ele ama Renata de verdade, ele precisa mudar suas táticas ou Augustinho a conquistará de vez. Manuela também observa que Renata tem muita dignidade. Augustinho parece bem pensativo, preparado e compreensivo no momento para ela, mas sabemos que isso tudo pode ser uma ilusão apenas para fisgar o coração da menina. Ela também se lembra da última vez que ele a rejeitou lá na praia. Com quem eu casei? Com quem? Isso ela se refere após descobrir então que a Roberta é aquela maldita bonita que destruiu com a vida de Rafael. Nisso, ela está em seu quarto, abre então uma gaveta, está lá vestida com seu camisolo vermelho, depois do acidente que ela sofreu. Ela está morando então na casa de Augustinho. Ela então abre a carta que é de Jerônimo, enquanto toca então o fundo musical do casal e começa então a ler aquela carta onde o Jerônimo então dá graças a Deus que ela esteja bem e diz então se arrepender de tudo o que fez. A carta secreta diz o seguinte: eu dou graças a Deus porque estás bem e peço que você me perdoe, pois não era minha intenção te machucar. Por favor, volte para nosso lar, porque não sei viver sem você. Atenciosamente, Jerônimo fala então, ela toda triste por causa da situação em que ela está enfrentando, por causa de Jerônimo, por causa da vingança, que ele prometeu para o Rafael, lá no túmulo dele, que ele descobriria quem era a bonita e que acabaria com essa mulher, assim como ela fez com o irmão dele.
Só que Jerônimo fez as contas erradas e achou que essa mulher era a Renata. Renata tentou provar para o Jerônimo que ela não é essa tal de bonita, mas o Jerônimo, cabeça dura, acabou ficando cego e convencido por Josefina que a Renata seria então essa dita mulher. E nisso acabou então destruindo totalmente o relacionamento dos dois. A Renata, após então sofrer um acidente de carro, foi morar então lá na fazenda com o Augustinho. E nisso ela então não consegue parar de pensar no Jerônimo, até que ela então pega uma carta secreta e lê então aquela carta escondida, que Augustinho não pode saber que ela está lendo algo de Jerônimo, e lê então o pedido de desculpas do esposo. E uma baita surpresa o Jerônimo tem nessa cena. Isso porque a Renata volta até a fazenda e quando ele vê que ela está lá, ela está com um semblante muito triste e pensativa. Ele então se aproxima dela e ela põe a mão, então colocando como uma barreira para que o Jerônimo não a beije nem se aproxime dela. Aí, falando em tristeza, Renata silenciosamente entra em A Bonita, enquanto sua canção triste inaugura então Jerônimo, que se apresenta ansiosamente. Você voltou? Ela coloca uma mão em seu peito. Renata parece tudo menos emocionada quando pergunta a Jerônimo por que ele fingiu estar falido e mentiu para ela. Ele protesta que era apenas então porque ele queria ter certeza do que ela estava se casando com ele por amor. Então ela responde que é claro que ela só se casou com ele por amor e que ela tinha grandes esperanças de ter uma vida amorosa, plena, mas não foi assim. Ela foi recebida com truques e mentiras da parte dele e não da parte dela. Ele diz que ela mentiu primeiro, dizendo que se chamava Adriana, mas Renata não está seguindo essa linha de estupidez. Vamos ser adultos, diz então ela. Não, essa mentira não machucou ninguém de verdade, mas suas mentiras são dolorosas com más intenções. Fala então a Renata para Jerônimo. Em sua defesa, que é ele que tinha certeza de que ela estava atrás de dinheiro e ela pode negar, então ele pergunta a ela se ela então não se aproximou dele por causa de interesses. A Renata garante a ele que não, e sim porque ela estava apaixonada por ele e decidiu se casar com ele mesmo sabendo que ele era pobre. Você rejeitou o amor verdadeiro. Por que você rejeitou então Rafael? Pergunta então o Jerônimo a Renata. Ela fica surpresa e exige saber porque seu irmão morto, Rafael, tem alguma coisa a ver com o relacionamento deles então. Nossa, acho que estamos indo então para uma grande festa depois dessa baita revelação. Aí o Jerônimo fica então cada vez mais irritado com a Renata porque ele acredita que ela é a bonita, só que a Renata já está fazendo de tudo para provar que ela não é nada do que ele pensa e então essa vingança de Jerônimo contra a vida de Renata está cada vez afastando cada vez mais eles dois. Então depois dessa baita surpresa que eles tiveram, terão que seguir agora com suas vidas então separados se Jerônimo não mudar. Aí, gente, Jerônimo vai contar toda a verdade para a Renata. Isso porque depois da discussão do casal, onde a Renata pergunta para o Jerônimo porque toda a vida dele, o casamento dele gira em torno do Rafael, o irmão morto do Jerônimo. Aí, então, depois dessa pergunta, o Jerônimo tem que respirar fundo para poder responder então a Renata. Ele respira fundo e então conta uma das maiores verdades a Renata nesse momento. Ele diz a Renata que a vida dele dependia em torno de tudo isso, porque o seu irmão Rafael não morreu naturalmente, sim porque ele tirou a vida dele por conta do amor de uma mulher que não tinha escrúpulos, uma mulher que não tinha amor por ele e também só queria tudo que ele tinha financeiramente. A Renata escuta tudo isso atenta, porque é algo que ela questionou muito, enquanto Jerônimo fala com muito ódio, dizendo então que por causa dessa mulher ele cometeu a maior besteira de sua vida. Ele tirou sua vida por causa de uma mulher que nunca nem o amou, uma mulher que nunca se importou com o que ele sentia ou com o que ele tinha, e que ela tirou tudo dele, principalmente a sua vida. Sem saber do que lhe espera, Renata cochila enquanto Karina entra de pontapés no quarto dela e coloca então um cobertor sobre Renata que se mexe. Karina ajuda então a Renata a se sentar e Renata pergunta a Karina se Jerônimo é rico. Claro que ele é rico, diz Karina. Você não sabia? Jerônimo é um dos homens mais ricos que tem nessa redondeza. Dinheiro não torna um homem rico, suspira então Renata. E então Renata, triste com essa situação, fica ali pensativa. Aí a Karina fala: como você não sabia que seu marido tinha dinheiro? Aí a Renata então responde para ela que Jerônimo é tão pobre
que nem de dinheiro ele precisa, pois não é sobre isso que ela está falando. Se refere então a ele estar maltratando ela, ser grosso, enfim, tudo aquilo que ela pensou que ele seria, totalmente o contrário, né? No caso, ela pensava que ele era um homem amoroso, carinhoso, feliz, e ele só trata ela mal. Aí então por isso que ela disse que o Jerônimo, ele pode ser rico de dinheiro, mas por dentro ele é totalmente pobre. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí. Aproveita, clica no gostei, se inscreve no nosso canal e muito obrigada por sua companhia todos os dias aqui conosco. Não perca nada, não se esquece, tá? Clica, comenta e compartilha.